Olá, pessoal. Então, sabe que eu achei um tema super bacana aqui para trazer para nós? Eu acho ótimo porque sempre que eu leio, ou que eu compartilho alguma coisa, o que eu compartilho sempre serve para mim também. Eu achei muito bacana porque às vezes a gente se coloca assim, a gente sente as nossas carências, as nossas querências e tudo mais. E aí eu achei muito bacana, porque olha só que bacana, é sobre a coragem esse tema que veio aqui. Exatamente para quem está precisando redobrar as forças e a confiança em si mesmo. Muito propício esse texto aqui. E ele fala aqui que quanto mais elogio, aplauso e bajulação nos são necessários é, nos são necessários, mais estaremos nas mãos alheias. Se porventura um dia dermos qualquer passo na direção da independência, da autoaprovação ou da coragem de decidir, este caminhar não será bem-vindo por aqueles que nos controlam. Estas novas e saudáveis atitudes serão taxadas de egoístas, frias, desprezíveis, ingratas, no esforço para manter-nos na dependência de todos aqueles que durante anos nos conservaram sob o seu domínio e poder. É claro, gente, cada um dá o melhor que tem. E muitas vezes, naquele núcleo familiar, a gente sente às vezes aquela necessidade de ser incentivado, de ser aprovado, né? É muito natural. Eu não sou mãe, mas eu sou filha, mas eu imagino que possa ser muito natural os pais incentivarem os filhos a aprenderem a confiar em si mesmo, né? Mas assim, não criar uma dependência de aprovação. Saber também desenvolver essa coisa da criança poder fazer por si mesma, confiar nos seus passos, confiar nas suas escolhas. Isso é importantíssimo na formação de adultos saudáveis. E no tema coragem, continuando aqui esta leitura, ele fala que coragem é uma importante capacidade da alma porque dá consistência às demais, enaltecendo-as. Ela faz surgir a autoconfiança e concretiza efetivamente nossas aspirações e anseios. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. Olha como isso é importante. A espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados por tomar decisões, mas quer que nos apropriemos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. O mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Ela nos convoca principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós e não para nos entregarmos a refúgios externos. Nenhum fato ou acontecimento está além de nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. Ou seja, é dito que Deus dá o frio conforme o cobertor. A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. A autoconfiança deve ser ensinada no berço e a necessidade de aprovação não deveria ser confundida com a busca de afeto ou amor. Para estimular a autoconfiança e a coragem de tomar decisões num adulto, seria necessário que desde cedo as crianças não fossem educadas com grande dose de controle e aprovação. Contudo, se uma criança cresce sentindo que não pode em nenhuma circunstância decidir e que, em nome dos bons modos, ela precisa a todo momento pedir autorização dos pais para agir, são plantadas nela as sementes neuróticas da insegurança,
medo e falta de confiança. Esse texto é muito oportuno, pessoal. A falta de aprovação aqui mencionada não tem nada a ver com a atitude saudável dos pais de orientar e educar os filhos, e sim com a postura destrutiva de impor aos menores a necessidade de submeterem tudo à opinião e consentimento dos adultos. Precisar da permissão de uma pessoa já causa frustração e infortúnio, mas o problema se agrava quando a necessidade do consentimento se torna genérica. Quem se comporta desta maneira está condenado a encontrar uma grande dose de abatimento e desânimo durante a vida. Além disso, o indivíduo incorpora uma autoimagem dissimulada ou irreal e erradicando de sua existência a possibilidade de realização pessoal. A necessidade de autorização tem como gênese a seguinte estratégia psicológica: de imediato, nunca confie em si próprio. Antes de qualquer coisa, confira suas ideias e pensamentos com os outros. O conjunto de conhecimentos e valores, de nossa cultura tradicional é do tipo que reforça nos indivíduos uma postura interna de busca e aprovação como um padrão de comportamento normal. A autonomia e a independência não são estimuladas, ao contrário, é consolidado o convencional. A autorreflexão, a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma, nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. A mensagem do poder universal é sempre aquela que impulsiona o desenvolvimento de nossas potencialidades ou dons naturais. Despertar é saber que o único modo pelo qual podemos conhecer genuinamente qualquer coisa é examinando-a ou percebendo-a pessoalmente, isto é, usando as leis divinas que estão em nossa intimidade. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de nós. Por isso, os benefícios espirituais afirmam que a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. As instituições que estruturam a nossa sociedade estabelecem na maioria dos indivíduos um modo de pensar em que impera como norma a concordância ou uniformidade de opiniões, sentimentos, ideias, crenças e pensamentos, sendo que essa postura psicológica age de forma implícita e silenciosa e quase inconsciente no cerne da coletividade. Quando deixarmos os outros conduzirem nosso jeito de sentir, pensar e agir, quando deixamos, damos-lhes o consentimento de nos usar ou manipular como e quando quiserem. Nosso valor reside neles. E se eles se recusarem a nos dar sua apreciação positiva, nos sentiremos um nada, ou seja, emocional ou moralmente sem valor. Essas palavras de Paulo constituem a síntese perfeita de um ser humano extraordinário que agia corajosamente perante a sociedade de sua época. Abre aspas, falamos não para agradar aos homens,
mas sim a Deus que escuta o nosso coração. Então, pessoal, quem tem, né, famílias, familiares ou pais que realmente tem essa tendência aí, esse excesso de elogiar e tudo mais, e agora adquiriu uma nova consciência, a gente precisa também saber lidar com essa estrutura, porque cada um está dando o melhor que tem para dar. E aí vem os nossos desafios, né? Muitas vezes aquela necessidade exacerbada de ser elogiada, agora com esse novo padrão de consciência, né? A gente pode acolher o que cada um no nosso entorno está dando de melhor e desenvolver a partir de agora um novo ponto de consciência, de posicionamento perante a vida, aprender a nos validar e validar a nossa opinião, sem depender dos outros. Se você cresceu num núcleo familiar muito assim, então observa isso agora, agradece e procura ver como você pode aprender a se validar daqui para frente. Isso aí.